momentos de decisão efetiva. E depois, isto é o que nos faz diferente daquilo que diz respeito, por exemplo, a outros níveis de ensino, a questão da relação que existe entre, ou que deve existir entre as instituições de ensino e a própria comunidade. E nós só conseguimos isto através de um conjunto de estratégias. E, entretanto, chamamos a atenção que, apesar de falarmos todos português, às vezes o português de Portugal pode ser um bocadinho menos perceptível. Portanto, se tiverem alguma dificuldade em perceber o que é que o Manteigas está a dizer, ou se o Manteigas estiver a falar muito depressa, interrompam-me, está bem, para que eu depois retome a palestra de forma clara e objetiva. Dizia eu que tudo isto deve estar assente em estratégias e desde logo, em algumas estratégias que nós próprios temos vindo a assumir ao longo do tempo, mas que eu penso que devem ser aplicados de forma transversal a todas as instituições. Nomeadamente naquilo que são abordagens colaborativas que aumentam a eficácia concorrente para a eficiência das estratégias de sustentabilidade. E esta questão da abordagem colaborativa parece-me ser particularmente interessante, até porque nós podemos fazer um caminho sozinhos, eventualmente chegaremos ao mesmo destino, demoraremos mais tempo, com mais recursos, mas na verdade, quando nós temos abordagens colaborativas e fazemos este percurso rumo à sustentabilidade com colegas, com outras instituições, uma perspectiva de trabalho colaborativo é muito mais engraçada, é muito mais interessante, até porque nós temos o potencial de ensinar, mas também de aprender e trazer para as nossas práticas aquilo que são as práticas dos outros. Depois, a questão das metodologias participativas promovem maior compromisso dos estudantes, até mesmo em termos de metodologias pedagógicas e estratégias pedagógicas. Eu utilizo muito, por exemplo, a questão do programa Jovens Repórteres para o Ambiente, para que em contexto de sala de aula eu mobilizo os estudantes um bocadinho para a ação e faço com que eles, por exemplo, muitas das vezes saiam das fronteiras da instituição e vão para a comunidade tentando identificar problemas e soluções que é impossível nós conseguirmos fazê-lo em contexto de sala de aula. Portanto, esta questão das metodologias participativas e ativas parece-me ser particularmente interessante. E depois, uma outra coisa que também me parece ser muito importante e que voltaremos a retomar este assunto lá mais para a frente, que é a questão das redes interinstitucionais que potenciam a inovação e impacto social. O Politécnico de Lisboa, como depois vocês irão perceber, integra diferentes redes a diferentes escalas geográficas e isto tem vindo a refletir-se até no nosso percurso rumo à sustentabilidade. A propósito da questão das abordagens colaborativas, é importante percebermos que a questão da sustentabilidade deixou claramente de ser um trabalho isolado. Deixou de ser um trabalho isolado das instituições per si, deixou de ser um trabalho exclusivamente da responsabilidade da competência de um departamento ou de um indivíduo. Eu dou-vos um exemplo. Eu, como eu vos tinha dito, trabalho há muitos anos, há 15, 16 anos, no programa Ecoescolas e Ecocampos, que é só a maior rede internacional reconhecida pela Unesco de escolas que trabalham na questão da educação ambiental e educação para a sustentabilidade. E quando eu comecei a trabalhar neste programa aqui na instituição, era muito reconhecido o programa e o Ecoescolas como sendo o projeto do Manteigas. Hoje em dia, felizmente, isto já não é assim. Porquê? Porque temos vindo a promover a colaboração interdisciplinar. Apesar de sermos multidisciplinares, a questão da interdisciplinaridade é particularmente importante. Há bocado falava-vos da questão da eficiência energética, em que a rapaziada da engenharia tem que estar nestas discussões, mas muitas das vezes os colegas da física também. Por exemplo, esta questão da colaboração interdisciplinar parece-me ser particularmente importante, a própria cooperação entre instituições de ensino, e não só. Nós depois iremos falar da questão do envolvimento da comunidade, portanto, podemos ter outras instituições, empresas, associações, junto da comunidade que se articulem connosco para trabalhar as questões da sustentabilidade. Isto parece-me ser particularmente relevante. Já há bocado falávamos da questão do envolvimento dos estudantes. Não nos podemos esquecer, e agora estou a falar para a instituição, não nos podemos esquecer que os estudantes são, por um lado, os nossos clientes, mas, por outro lado, são o nosso produto. Portanto, e nós temos que os envolver em tudo aquilo que são as práticas de sustentabilidade, ou pelo menos tentar criar condições para envolver os estudantes nas práticas de sustentabilidade da nossa instituição. E depois, mais uma vez, aqui, a questão das redes nacionais e internacionais, que me parece ser particularmente relevante. E, por último, no que diz respeito a esta questão, uma coisa que também não pode ser diferenciada, que é a articulação efetiva entre a ciência e a comunidade, com a comunicação a ter que ser agilizada e afinada para que esta articulação se faça de forma clara e objetiva, sem qualquer constrangimentos. E depois, quando nós falamos de soluções sem fronteiras, temos que falar efetivamente de um conjunto de situações que me parecem ser importantes, reforçando aquilo que já aqui tinha vindo a dizer. Para já, sem fronteiras disciplinares.
Portanto, estas questões da sustentabilidade não são propriedade de ninguém em particular e deve haver um trabalho colaborativo interdisciplinar que concorre para aquilo que é um objetivo último que nós procuramos. Depois, sem fronteiras institucionais. Um exemplo pragmático em relação a isto é o facto do Politécnico de Lisboa estar aqui hoje, ainda que deste lado do Atlântico, à conversa convosco aí desse lado. Porquê? Porque há preocupações que são comuns, poderá haver aqui estratégias que nós podemos concomitantemente vir a trabalhar de forma colaborativa, portanto, e de facto estas questões da fronteira institucional devem ser perfeitamente abolidas e isto vai otimizar aquilo que é a resposta a alguns problemas que nós tínhamos identificado e soluções que eventualmente tínhamos a desenvolver. E depois a questão das fronteiras geográficas. E mais um exemplo, o facto de eu estar aqui hoje convosco, temos aqui uma única fronteira que nos distancia, que é mais do que o Atlântico, a fibra óptica e o sinal do Wi-Fi, daqui para esse lado, mas de facto esta questão das barreiras geográficas é cada vez menos um problema e nós devemos aproveitar estas novas tecnologias para criar sinergias. E depois, mais uma vez, aqui a questão da barreira que tendencialmente é quebrada e da fronteira que deixa de existir entre a academia e a sociedade. E nós que estamos no ensino politécnico desenvolvemos muita investigação aplicada e a questão da ligação à sociedade, à indústria, à comunidade de uma forma genérica é particularmente relevante. Dito isto, queria partilhar convosco algumas das coisas que nós temos vindo a fazer. E para esse efeito, vou-vos apresentar sumariamente aquilo que é o Politécnico de Lisboa, para todos os efeitos. Portanto, aquilo que me traz aqui hoje é, espero eu mostrar-vos um pouco aquilo que temos vindo a fazer em relação a esta matéria, dando conta que acreditamos mesmo que o coletivo tem, de facto, um papel diferenciador na construção de soluções sem fronteiras para o desenvolvimento sustentável. Portanto, deixem-me dizer-vos que o Politécnico de Lisboa é constituído por diferentes escolas e institutos. Portanto, nós temos aqui em Portugal o ensino politécnico e o ensino universitário. O Politécnico de Lisboa tem 8 escolas de diferentes áreas completamente distintas, desde a área da engenharia até a área das artes, da saúde, da educação, da comunicação social e da contabilidade e finanças. Portanto, com realidades completamente diferentes. Sendo que as formas como nós abordamos, ou a forma como as escolas abordam as questões da sustentabilidade são completamente diferenciadas e têm que ser, porque os públicos, a sua comunidade é distinta, os problemas são diferentes. Portanto, apesar de haver uma abordagem distinta, nós criamos condições para que este trabalho colaborativo entre as diferentes escolas seja uma realidade. Para além destas escolas, são 8, temos depois um serviço ocupacional, temos um serviço central, nós designamos como serviço da presidência, que de alguma forma faz, onde está a presidência do Politécnico de Lisboa e onde estou eu naturalmente, e que faz de alguma forma a ligação depois entre as diferentes unidades orgânicas. Temos também um serviço de ação social, em que aqui a questão da inclusão social é particularmente importante, com o apoio aos estudantes. Portanto, são realidades completamente distintas, como vocês devem compreender, e com certeza que é uma realidade, diria eu, em tudo semelhante à vossa. No caso particular do Politécnico de Lisboa, nós temos vindo a consolidar uma estratégia institucional para a sustentabilidade, baseada naquilo que é a cooperação entre as escolas, e aqui entra o papel do Ecopolitécnico de Lisboa, que eu depois também posso explicar o que é que se trata, na participação da comunidade académica, em que ninguém fica para trás. Nós temos vindo aqui a falar muito da questão dos estudantes, mas a verdade é que toda a comunidade académica é importante para nós, desde os estudantes, em particular naturalmente, ao pessoal, mas nunca esquecendo aquilo que nós designamos aqui como pessoal técnico, administrativo e gestão, que é o pessoal não docente. Portanto, são estes 3 grandes grupos que constituem a comunidade académica que são particularmente importantes para nós, sendo que nenhum pode ficar para trás neste processo. Também temos feito uso daquilo que é a implementação do programa Ecoescolas e Ecocampos, para criar sinergias entre as diferentes escolas e para, de alguma forma, potenciar a implementação da sustentabilidade nas diferentes escolas e no Politécnico de Lisboa. E depois, uma coisa que me parece ser particularmente importante, que é a valorização da educação para a sustentabilidade, aqui associada aos 3 eixos da sustentabilidade. A questão ambiental, que é a mais valorizada naturalmente, e é mais falada e reconhecida, mas também a questão da dimensão social e a questão da dimensão económica. E depois, por último, mais uma vez, a questão do trabalho em rede. Chamar-vos a atenção que nós, dentro do Politécnico, já começámos a quebrar as barreiras, as fronteiras das diferentes escolas, promovendo trabalho colaborativo entre as diferentes escolas para um bem comum.
Isto a partir do quê? Daquilo que nós designamos como o Conselho ECO-IPL. O Conselho ECO-IPL é basicamente um grupo de trabalho de assessoria à presidência do Politécnico de Lisboa, que tem lá representado o Politécnico de Lisboa, a presidência do Politécnico. Eu estou como coordenador deste Conselho Ecopolitécnico. Temos os coordenadores ecoescolas e ecocampos das diferentes escolas, ou seja, é um grupo consultivo da presidência, mas que tem elementos de todas as escolas. Temos também a Associação de Estudantes, ou seja, os estudantes fazem-se representar através das associações de estudantes. Temos também pessoal técnico, administrativo e de gestão, e isto é estratégico. Temos colegas do gabinete de comunicação, porque, como costuma dizer-se, a mulher de César não basta parecer, tem que ser, e assim também é verdade que a mulher de César não basta ser, tem que parecer. Portanto, nós temos que comunicar, temos que dar conta daquilo que vamos fazendo, daquelas que são as nossas práticas, para que de facto estas práticas se tornem conhecidas. E depois temos também a ação social. O Serviço de Ação Social também está connosco neste grupo consultivo, digamos assim, e de apoio à tomada de decisão por parte da Presidência do Politécnico de Lisboa, sendo este um modelo que privilegia a governação participativa e o trabalho colaborativo, como vocês já podem perceber. Dar-vos conta que no mês passado, isto é um exemplo daquilo que são as nossas práticas, nós promovemos uma semana do Ecopolitécnico de Lisboa, um bocadinho à semelhança daquilo que vocês estão a ter, quando julgo saber, por estes dias. Esta semana do Ecopolitécnico de Lisboa, que teve lugar, de facto, numa semana completa, 5 dias úteis, apanhou o Dia Mundial da Terra, com um momento único nesse meio da semana, com uma conferência, uma mega conferência, mas com atividades em todas as unidades orgânicas distribuídas ao longo dessa semana toda, envolvendo colegas das artes, com a escola de dança, com a escola de música e a escola de teatro e cinema, envolvendo colegas também na área de engenharia, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, na Escola de Saúde, na Escola Superior de Saúde de Lisboa, na Escola de Comunicação Social, na Escola de Educação e no ISCAL, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, fazendo com que, de facto, se criasse aqui uma identidade comum e um fio condutor ao longo de toda esta semana. E cumulativamente, o que é que também nós fizemos? Porque esta questão da participação da comunidade é particularmente relevante para nós. Nós criámos um mecanismo de auscultação à comunidade para que eles nos apresentassem propostas de atividades e que também nos ajudassem a fazer o diagnóstico de situação daquilo que tem sido o nosso percurso, que ainda assim é relativamente recente. Para terem uma ideia, esta foi a distribuição dos respondentes. Portanto, nós temos cerca de 1.500 funcionários, entre professores e pessoal técnico, administrativo e de gestão, e depois temos cerca de 13.000 estudantes. Portanto, aqui o número de respostas foi relativamente curto, muito curto, mas isto foi um questionário que esteve online durante uma semana e pouco, mas que já nos deu aqui alguma fotografia daquilo que é a nossa realidade e para onde é que nós nos devemos dirigir. Chamava-vos a atenção aqui para a participação dos estudantes, com cerca de apenas 30%, quando na verdade é uma esmagadora maioria da nossa comunidade académica. Isto cola com aquilo que eu há bocado vos tinha falado, que é a dificuldade muitas das vezes de nós mobilizarmos os estudantes para algumas atividades. Portanto, e aqui não foi diferente. Depois perguntávamos como é que avaliavam a importância da sustentabilidade no ensino superior, que há uma esmagadora maioria que diz que é muito importante, reconhece como sendo muito importante. E depois perguntávamos também como é que classificava o desempenho atual do Politécnico de Lisboa em matéria de sustentabilidade. E nós percebemos que tínhamos aqui alguns indicadores interessantes, alguns bons indicadores, mas que ainda havia um caminho a fazer. Portanto, isto serviu como mote, como drive, para aquilo que são as atividades que entretanto, iremos ter que desenvolver numa fase posterior entre as diferentes escolas. Depois perguntávamos também em que áreas de sustentabilidade é que teriam mais interesse. E aqui a questão da alimentação sustentável foi particularmente escolhida. Portanto, é uma das áreas que eles conhecem como sendo mais importantes e de maior interesse, mas a questão da eficiência energética também, e a questão interessante da dimensão social da sustentabilidade, a questão da inclusão social e da equidade. Portanto, são temas que foram reconhecidos como de interesse para a nossa comunidade e são temas que nós nos iremos propor a trabalhar de forma diferenciada, ainda que já os estejamos a fazer. E depois, que tipo de atividades é que gostariam de ver promovidas? Isto também nos vai ajudar a, de alguma forma, dar resposta às expectativas que eventualmente vierem a ser criadas e que foram aqui evidenciadas. Desde logo a questão dos workshops e formação, a questão de projetos práticos nas escolas e no campus,
E depois também, apesar de não estar aqui listado, nós tínhamos uma questão aberta para nos apresentarem algumas propostas efetivas de atividades. E houve propostas no sentido de se promoverem formações em dietas sustentáveis, que cola perfeitamente com uma das questões que aqui tinham referido como sendo de maior interesse. A questão da reciclagem, promover reciclagem efetiva, ainda que nós em Portugal, por força do enquadramento legal, tínhamos que dar um destino adequado a todos os nossos resíduos e tínhamos que garantir, na medida do possível, a separação na fonte. Às vezes as práticas, mais do que na separação da fonte, depois a questão da recolha e encaminhamento, acabam por não ser aquilo que nós desejamos. Portanto, e houve algumas coisas, em termos de propostas, que nos foram apresentadas que vão um bocadinho nesse sentido. E depois, fora trocas de roupas, de livros, concursos de ideias, portanto, uma série de propostas que nos foram apresentadas e que nós iremos desenvolver num futuro muito próximo. Depois, perguntávamos se as pessoas estariam ou não disponíveis a participar na organização dessas atividades. E depois aqui é que percebemos que, ok, nós temos algumas ideias, nós temos algumas propostas, mas na verdade cerca de 41% das pessoas não estou propriamente disponível para participar, e aqui não fazíamos a diferenciação entre participar na organização, nem participar efetivamente enquanto simples participante, numa posição um bocadinho mais passiva. O que significa que nós temos que criar condições de mobilização. E depois tentámos perceber o que é que facilitaria a participação das pessoas num conjunto de atividades que nós viéssemos aqui a desenvolver. E a questão dos horários compatíveis, naturalmente. A questão da divulgação eficaz. Percebemos que, apesar de termos a comunicação connosco, se calhar não estamos a chegar ao outro lado. Portanto, aqui temos alguns indicadores que reconhecidamente nos apontam algumas situações passíveis de melhoria. E depois algumas ações concretas que consideravam ser prioritárias a implementar na escola ou serviços. Isto era uma pergunta fechada, portanto, com diferentes possibilidades de resposta, e aqui temos alguns exemplos daquilo que foi escolhido, sendo que as pessoas aqui podiam responder a mais do que uma das opções, e depois tínhamos também um campo aberto, onde depois se podiam apresentar mais propostas um bocadinho mais eletivas. Portanto, isto é basicamente o espelho daquilo que nós temos feito nos últimos anos, tentando envolver toda a comunidade, não só através do Conselho Ecopolitécnico, mas depois ligando claramente à comunidade, trazendo-os para o nosso lado, fazendo com que eles nos proponham um conjunto de atividades. Mas a verdade é que estamos ainda a falar de dentro daquilo que são as fronteiras do Politécnico, ainda que já tínhamos quebrado as fronteiras das diferentes escolas e institutos. E é nesse sentido que entram depois aqui as redes colaborativas e a cooperação internacional. Dar-se conta que o Politécnico de Lisboa faz-se representar na Rede Campo Sustentável. A Rede Campo Sustentável de Portugal é uma rede de cooperação, mais do que cooperação entre instituições, é uma rede de cooperação entre pessoas das instituições de ensino superior portuguesas, para aquela que é a implementação da sustentabilidade nas suas múltiplas dimensões. Para terem uma ideia, esta rede está organizada em grupos de trabalho, e temos aqui alguns exemplos daquilo que são os grupos de trabalho dentro da rede, que têm um conjunto de professores, um conjunto de pessoal técnico das diferentes instituições em que trabalham as questões como, por exemplo, as cidades e comunidades sustentáveis, a questão da economia circular e gestão de resíduos. E nestes grupos há muita partilha daquelas que são as práticas e há muito, como nós costumamos dizer, o leva e traz de práticas, e há situações em que nós partilhamos aquilo que são as nossas práticas, aquilo que nós identificamos como boas práticas, mas também trazemos para dentro da nossa instituição práticas que são partilhadas por outras instituições, universidades e politécnicos, ok? Portanto, isto parece-me ser uma prática interessante. Não obstante, isto se tratar-se de uma rede de pessoas, a Rede Campo Sustentável promoveu, em 2019, junto de todas as instituições de ensino superior em Portugal, a assinatura de uma carta de compromisso, em que as instituições que quiseram subscrever essa carta se comprometiam, de alguma forma, a trilhar um caminho rumo à sustentabilidade. Portanto, houve aqui também uma sinergia entre um conjunto significativo de instituições junto desta rede, que tem como objetivo aquilo que são, como eu já tinha dito, a partilha de boas práticas, promoção de ações conjuntas e a criação deste compromisso institucional alinhado sempre com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas, na verdade, é que estamos a falar de uma rede colaborativa de âmbito nacional, já quebrámos várias fronteiras, mas ainda estamos em território português. E é aí que surge a rede Eureka, que é uma universidade, digamos assim, uma universidade europeia. Hoje em dia, na Europa, quase todas as instituições de ensino estão associadas a uma universidade europeia, ou seja, foram criados consórcios que foram descambar
em universidades europeias, e o Politécnico de Lisboa está, de facto, na EUREC, European University, que é uma universidade europeia que promove a cooperação entre as diferentes instituições europeias focadas naquilo que são cidades sustentáveis, rumo a comunidades ou a cidades carbono zero, muito associados também à questão da inovação, à aprendizagem colaborativa, para dar-vos conta que, por exemplo, nós neste momento estamos a desenvolver uma unidade curricular, uma disciplina, em colaboração com várias instituições de ensino que fazem parte desta Universidade Europeia, e é uma unidade curricular que está neste momento a ser implementada em todas as instituições que fazem parte deste consórcio na Europa. Ou seja, há aqui um elemento comum entre todas estas instituições, que é, desde logo, pelo menos esta unidade curricular. Mas muitas outras coisas. Por exemplo, o ano passado eu tive a oportunidade de participar com 5 estudantes do Politécnico de Lisboa, num BIP, em Helsinki. O BIP é o Blended Intensive Program, em que tivemos um conjunto de atividades online, mas depois tivemos uma semana muito intensa presencial em Helsinki, com estudantes de todas as instituições que também fazem parte deste consórcio. Portanto, aqui associado à questão da mobilidade. É verdade que nós, com esta distância, com a telemática, nós conseguimos interagir e aprender uns com os outros, mas a questão do presencial, da humanização do ensino e do toque, não é? Acho que acaba por ainda fazer a diferença. Portanto, isto é mais um exemplo daquilo que nós temos vindo a fazer, tentando quebrar as fronteiras e estar do outro lado em conjunto com outras instituições. E depois, quase a acabar, queria também deixar-vos aqui uma nota que me parece ser particularmente interessante e importante, e em que o Brasil tem tido um papel diferenciado. E passo a explicar. E em que vocês, enquanto instituição de ensino, podem perfeitamente participar e colaborar connosco, que é a rede de sustentabilidade da Forges. Portanto, a Forges é uma associação que é o Fórum de Gestão de Ensino Superior nos países e regiões de língua portuguesa e que criou, entretanto, uma rede de sustentabilidade com um conjunto de instituições que fazem parte desta associação, digamos assim. E que tende a promover a inovação também, um bocadinho à laia daquilo que falámos a propósito da Eureka, tende a promover a inovação, a aprendizagem colaborativa e a investigação aplicada. Esta associação, que entretanto criou esta rede de sustentabilidade, tem encontros anuais. Por exemplo, o ano passado eu estive em Dili, em Timor-Leste. O ano anterior tivemos o encontro da associação em Macau. Este ano vamos estar em Angola, portanto, e são, digamos que, encontros itinerantes da associação. Não obstante, dentro desta rede de sustentabilidade, nós temos vindo a desenvolver trabalho colaborativo também, até naquela que é a criação de uma disciplina com os contributos de diferentes instituições da CPLP. Só para terem uma ideia, nós neste momento estamos a desenvolver uma disciplina que é a sustentabilidade ambiental e social, desafios globais e ações locais em países de língua oficial portuguesa, e temos, só para terem uma ideia, temos a Agência Reguladora do Ensino Superior de Cabo Verde, a Universidade de Brasília. Curiosamente, o presidente da Forges é professor da Universidade de Brasília. Temos a Universidade de Dili, temos a Universidade de São José de Macau, temos a Universidade Católica de Moçambique, a Universidade de Luanda, a Universidade de Aveiro, a Universidade Federal de Minas Gerais, o Centro Paulo Sousa, a Universidade Federal do Maranhão. Depois temos em Portugal, para além da Universidade de Aveiro, que eu já aqui tinha referido, temos também o Politécnico de Lisboa e o Politécnico de Bragança. Portanto, com um conjunto de módulos associados a esta unidade curricular, posso dizer-vos que são cerca de 15 módulos, desde a questão da eficiência energética, incêndios florestais, prevenção e combate, gestão de recursos naturais, gestão de resíduos, que é uma das minhas áreas, a questão da biodiversidade, ecossistemas aquáticos, e temos vários professores destes países e destas instituições a trabalhar colaborativamente para estes módulos, que depois vão resultar numa grande unidade curricular que pode ser depois utilizada de forma que as instituições entenderem nas respectivas instituições, mas que tem aqui um elemento comum, que é o facto de ter sido trabalhado colaborativamente por todas essas instituições da CPLP, com contributos completamente diferenciados. Eu, por exemplo, estou a trabalhar diretamente com colegas da Universidade de Macau num módulo da gestão de resíduos. Há colegas associados à biodiversidade, ao módulo da biodiversidade do Brasil e de Portugal e de Moçambique, por exemplo. Ou seja, estamos aqui a criar condições para que haja um produto final que resulte deste trabalho colaborativo e em que as fronteiras literalmente foram deitadas abaixo. E esta imagem retrata uma reunião que nós tivemos com alguns destes colegas das diferentes instituições
para a preparação desta unidade curricular. Portanto, isto era basicamente, de forma muito sumária, aquilo que eu tinha para vos mostrar, sendo que, para todos os efeitos, quem quiser pode pedir mais informações, pode entrar em contacto direto com o Manteigas, basta fazerem a leitura do QR Code e automaticamente vai abrir a aplicação do vosso e-mail no smartphone e vocês podem me enviar diretamente um e-mail a pedir mais informações. Portanto, estejam completamente à vontade, porque esta questão de quebrar fronteiras para o trabalho colaborativo e para um objetivo comum deve nos envolver a nós, deste lado, a envolver-vos a vocês deste lado, e envolver, na medida do possível, o maior número que nós conseguirmos de parceiros, porque só assim é que conseguimos garantidamente trilhar o caminho rumo à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável e garantir, e este é o conceito genérico de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade, que deixamos para as gerações vindouras, para os meus filhos, para os meus netos, pelo menos aquilo que nós encontramos hoje aqui. E era isto. Muito obrigado. Eu espero ter sido perceptível, espero que tenham ouvido e percebido tudo. Vitor. Sim, sim. Eu sou a Neuza, Vitor. Olá, Neuza, tudo bem? Tudo bem? Nós queremos te agradecer a belíssima palestra e dizer que nós somos parceiros. Precisar do Brasil, de nós aqui do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, a gente está à tua disposição. Muito obrigado pela tua participação. Eu é que agradeço. Obrigada.